Reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, com teu amor. Reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, com teu amor. Reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, com teu amor. Silenciemos o nosso coração para escutarmos o que o Senhor irá falar. Silenciemos o nosso coração para escutar o que o Senhor irá falar. Queremos, nesse momento, trazer presente os nossos sonhos, os nossos desejos. Queremos também colocar no colo de Deus a nossa vida, a vida dos nossos familiares, dos nossos amigos, a vida das pessoas que amamos. Neste momento, quero colocar no colo de Deus seu Francisco do Terço, Carla Graciene Silva Soposto, Cássio Leonardo Silva Soposto, Bárbara Costa Carvalho, Dona Francisca, Maria de Lourdes Feitosa, Marta e Rita Nunes, Isilda e Edith Soares, Rosa Maia Lins, Maria do Carmo Costa Leite, Chacha Emília Lins, Pércio. Queremos também rezar pela Ritinha Castro, Leinha, os idosos, as idosas, as pessoas que têm depressão, os desempregados, as desempregadas. Queremos também trazer presente neste momento para a nossa oração todas as crianças, todos os jovens, todos os adolescentes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho da liturgia deste dia de hoje está em Mateus, capítulo 13, do versículo 10 ao 17. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Mateus. Glória a vós, Senhor. Os discípulos aproximaram-se e perguntaram a Jesus: por que usas parábolas para falar com eles? Jesus respondeu: porque a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não. Pois a quem tem será dado ainda mais, será dado em abundância, mas aqueles que não têm será tirado até um pouco que têm. É por isso que eu uso parábola para falar com eles. Assim eles olham e não veem, ouvem e não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre para eles a profecia de Isaías. É certo que vocês ouvirão, porém nada compreenderão. É certo que vocês enxergarão, porém nada verão. Porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles são duros de ouvido e fecharam os olhos para não ver com os olhos e não ouvir com os ouvidos, não compreender com o coração e não se converter. Assim eles não podem ser curados. Vocês, porém, são felizes porque seus olhos veem, seus ouvidos ouvem. Eu garanto a vocês, muitos profetas e justos desejarão ver o que vocês estão vendo e não puderam ver. Desejarão ouvir o que vocês estão ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação,
Glória a vós, Senhor. Jesus conhecia muito bem, mas muito bem os seus alunos. Ele tinha como missão tornar o Pai conhecido, tornar o Pai amado por todos os homens e por todas as mulheres. Para isso era necessário, né, ou se fazia necessário que ele desse uma atenção muito especial aos seus alunos, né, para que eles pudessem entender, né, a sua palavra, para que eles pudessem compreender tudo aquilo que ele ensinava, né? E isso só seria possível se ele descesse ao nível, né, do aluno, né? E que eles fossem realmente capazes de entender aquilo que Jesus estava falando. E aqui é por isso que Jesus vai falar em parábola, para facilitar a compreensão de todos e de todos, para que todos entendessem as verdades espirituais a respeito do Pai, a respeito de Deus. E é interessante que se a gente olha sobretudo esse capítulo de Mateus 13, Jesus está sempre falando em parábolas e usando símbolos muito conhecidos do povo da época, né? Aqui ele vai usar a semente, a massa, o fermento, fala do agricultor, do semeador, do semeador, da terra, algo que o povo realmente conhecia. Então ele vai tornar o seu ensino muito mais compreensível, usando palavras simples do povo. Ele vai falar em parábola, todos compreendiam as parábolas de Jesus, só não compreendiam aqueles que não queriam compreender mesmo, que tinham o coração fechado, que não queriam ver, que não queriam enxergar, mas sobretudo as pessoas simples para quem Jesus falava, compreendiam o que Jesus falava. E é interessante a gente lembrar que muitas vezes a gente usa a palavra muito difícil, né? Muito difícil mesmo. Então Jesus quer que o ensino da sua palavra se faça de modo claro e acessível a todos e a todas, né? A todos os seus ouvintes, respeitando as condições culturais, respeitando também as condições sociais, né, do seu povo, né, educacionais, sociais do seu povo. A gente sabe que entre os ouvintes de Jesus tinha muita gente que não sabia nem ler, né? Isso a gente sabe, assim como hoje também nas nossas igrejas, né? Então as palavras simples de Jesus podiam ser compreendidas por todos e por todas, né? Podiam ser compreendidas. As palavras que Jesus usava eram muito simples. Então Jesus, sendo Deus, ele poderia, né? Ele tinha capacidade para isso, né? Para usar muitas palavras difíceis, se ele quisesse, né? E usando palavras sábias, mas o povo simples, mas o povo humilde certamente não ia compreender, porque Jesus falava para os camponeses, para os pastores, né, para os agricultores e assim por diante, né? Povo que com certeza se usasse palavra difícil, não ia compreender a mensagem. E isso Jesus nos chama atenção também para nós hoje. Como é que eu uso as palavras, quais palavras eu uso, qual simbologia eu uso nas minhas reflexões, nas minhas homilias, né? Nas celebrações, nos cultos. Às vezes a gente quer falar bonito só porque eu fiz uma faculdade, fiz um doutorado, um mestrado, mas eu não me faço compreender, né? Então eu preciso baixar, né, descer o nível do povo, falar a linguagem do povo. Isso é ser uma pessoa sábia, né? Quando eu consigo falar para um público selecto, para um público, né, que tem um nível, né, que tem uma escolaridade maior, e ao mesmo tempo quando eu consigo me comunicar com as pessoas mais simples, né, de baixa escolaridade, ou pessoas que nunca nem foram à escola, né. Então, é esse o convite que Jesus nos faz nesse dia de hoje. Jesus consegue atingir
o coração de todos. Só lembrando que Jesus não ensinava só com palavras, né? Mas com gestos, com atitudes. E como ele fazia isso, né? Quando ele queria ensinar algo para os seus discípulos, e podemos trazer até como exemplo o lava-pés, ali Jesus deu uma grande lição, foi um grande ensinamento. Jesus vai lá, lava os pés dos discípulos. Então Jesus ensinava também com gesto, ensinava com palavras, mas também com gestos e ações. Que o Senhor nesse dia de hoje nos ensine, né, a sermos pessoas simples, humildes, pessoas conhecedoras, né, da palavra, para que a gente possa também ensinar para as pessoas, sobretudo com o nosso testemunho, com os nossos gestos e com as nossas ações. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.